Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, seguindo a nossa lição da CPAD Adultos, segundo trimestre de 2020, nós estamos na nossa 8ª lição com o tema A Igreja Eleita. E hoje, um tema extremamente importante, uma mensagem poderosa aos nossos corações com o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E esta é a nossa reflexão a partir deste momento. Nós queremos fazer uma oração agora juntamente com você e após faremos todas as leituras pertinentes ao assunto da nossa reflexão deste momento. Convido você que feche seus olhos onde você esteja e vamos orar e falar com Deus. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes, e te pedimos neste momento que o Senhor possa trazer esclarecimento ao nosso coração através da pessoa bendita do Teu Espírito e que nós sejamos ricamente abençoados através deste assunto proposto para esta reflexão. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto, eu gostaria de pedir a você que tem acompanhado este canal, este portal bíblico, que ainda não se inscreveu, após o canal, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e compartilhe este link no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Abençoe a vida de quem você ama através deste assunto tão maravilhoso. E já estamos na nossa 8ª reflexão dentro do contexto da carta de Paulo aos Efésios. Você pode acender o card que vai estar aqui em cima e você vai encontrar a nossa playlist a respeito da Igreja Eleita, com todas as 7 lições anteriores já ministradas aqui no seu portal bíblico para o seu enriquecimento espiritual. Esta lição é apenas o complemento sequencial de todo o assunto que já fora aqui apresentado e ainda teremos algumas lições, outras 5 lições à frente que serão ainda ministrados ao seu devido tempo. Esta lição específica será ministrada em todas as Assembleias de Deus no Brasil a partir deste domingo, dia 24 de maio de 2020. Vamos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O nosso texto áureo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículos 20. A nossa verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E a nossa leitura bíblica, ela se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, e também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Vamos ler então a palavra de Deus para esta reflexão. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Estes são os textos já aqui lidos para fundamentar essa nossa reflexão tão preciosa para este momento.
Compartilhe esse conteúdo no seu link de familiar, no seu grupo eclesiástico e vamos refletir então esta poderosa palavra ao nosso coração. Em caráter de informação, o tema geral desta revista do segundo trimestre de 2020 da CPAD, lição da classe de adultos, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O pastor comentarista é o pastor Douglas Batista e eu estou convicto de que este pastor foi instrumento de Deus através deste conteúdo tão precioso para o nosso enriquecimento espiritual. Dentro da nossa reflexão, a partir deste momento, nós temos um objetivo geral e nós devemos fazer todo o esforço possível, estudarmos com afinco este conteúdo, de modo que venhamos a alcançar este objetivo que nos diz que devemos ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos então alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Alguns objetivos específicos também nos é apresentado ao longo de toda esta reflexão. E o primeiro deles é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio de seu Espírito Santo. O segundo, apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o terceiro ponto, refletir que somos, acredite nisso, somos templo do Espírito Santo e devemos então viver em santidade. Eis aí o nosso desafio de vida cristã, viver em santidade. Por meio da reconciliação efetivada lá na cruz do Calvário, Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, dos versículos 13 ao versículo 19, são assuntos já aqui apresentados dentro do seu portal bíblico e você pode acender a playlist da Igreja Eleita e você vai acompanhar desde a primeira lição, a apresentação geral da Epístola de Paulo aos Efésios, até esta 8ª lição que está sendo apresentada a você a partir deste momento. Então o apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. É o texto que lemos na nossa leitura bíblica. A pedra angular desta edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, então, há o propósito divino de que sejamos morada do Senhor, santo templo do Senhor e morada do Altíssimo. E nesta lição nós iremos estudar então cada um destes aspectos e eu peço que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer grande esclarecimento, porque o assunto ele é extremamente importante para a nossa vida enquanto igreja. O ponto central desta lição de hoje, desta reflexão de hoje, diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. O primeiro ponto fala a respeito de um edifício espiritual, o santuário judeu. E aqui agora nós vamos trazer à nossa memória o templo que fora construído por Salomão e vamos até um pouco anterior ao tempo de Salomão e nos lembrar do tabernáculo que fora erigido ao longo da peregrinação do povo que saíram do Egito e estavam se direcionando à terra de Canaã e no deserto este tabernáculo ele é erigido. O templo em Jerusalém era, de fato, o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros de acessarem ao templo era o motivo de inimizade entre judeus e gentios. E na lição anterior nós falamos de um muro físico, além do muro moral, além do muro cultural, havia de fato um muro físico que estabelecia uma divisão entre judeus e gentios, impossibilitando o acesso de estrangeiros até o templo, e isso gerou inimizade e é o ponto central de temas já aqui abordados dentro da igreja eleita. Mas veja, ao reconciliar então ambos os povos, judeus e gentios, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez então a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, e esta nova humanidade é a Igreja de Deus.
Assim, o templo judaico ele vai perder totalmente a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. E isso é um problema muito sério para aqueles que têm o hábito de divinizar os símbolos judaicos e olhar para esta afirmação, e essa afirmação ela é uma afirmação bíblica, e um pouco de bom senso na interpretação bíblica, no discernir a palavra de Deus, nós vamos de fato entender que o templo em Jerusalém perdeu de fato a sua relevância, e agora nós temos um novo conceito a respeito do que é santuário, e é isso que será apresentado a partir deste momento. O santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu o templo em Jerusalém não poderia conter a presença de Deus. Veja, Salomão, naquele momento em que o templo está sendo agora apresentado a Deus, consagrado a Deus, nós vamos observar lá dentro do contexto bíblico de 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 27. O versículo 27 nós gostaríamos de ler aqui para a sua reflexão. Diz, mas na verdade Deus habitaria na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Esta é uma palavra de reconhecimento de Salomão a respeito da grandeza de Deus e a falta de possibilidade que um templo físico pudesse comportar a presença de Deus. Né? E reafirma aquilo que Estevão vai nos apresentar lá em Atos dos Apóstolos, quando ele diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E nossas referências dentro de Atos dos Apóstolos está a própria narrativa de Estevão e também a narrativa de Paulo no Areópago, lá em Atenas, discursando aos epicureus e aos estoicos, e ali a palavra também vai ser nos direcionada da seguinte forma. Em Atos capítulo 7, versículos 48 e 49, a palavra nos diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos dos homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Esta é a palavra de Estevão. E agora no capítulo 17 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 24, diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esta é uma palavra que nos chama a atenção e nos faz refletir, então, para o contexto de santuário nos dias de hoje e que nós possamos compreender, então, que santuário é este que falo, este santuário cristão, que fica-nos claro que, desse modo, os crentes judeus, ou seja, gentios e também judeus, que se tornaram templo onde o Espírito Santo de Deus habita, em que eles são, de fato, pedras vivas em um edifício espiritual. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4 ao versículo 6, eu gostaria que você tomasse posse da sua Bíblia física, fizesse as anotações necessárias, acendesse esse vídeo quantas vezes for necessário, para que você tenha boa interpretação e conhecimento daquilo que está sendo apresentado. A partir do versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 2, diz, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém,
Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. Veja que palavra maravilhosa. É posta em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Esta é a palavra que Pedro nos deixa na sua primeira epístola universal, e é um texto maravilhoso, e nós já temos então o entendimento, a compreensão de que agora nós nos tornamos então templo e morada e habitação do Espírito Santo de Deus. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. E ela era posta no canto do prédio para sustentar todo o alicerce daquela construção. Firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, né? E isso é extremamente importante em uma construção, né? Todos nós que conhecemos um pouco que seja a respeito de construção civil e que tivemos o cuidado de pesquisar um pouco até mesmo sobre construções com meios mais antigos, né? Nós vamos perceber da necessidade de uma pedra fundamental para alicerçar toda aquela construção, para fazer uma amarração e dar toda a sustentabilidade para aquela construção. Então veja, para que se tenha uma ideia da dimensão daquilo que nós estamos falando, segundo o pastor Douglas Batista aqui, dentro do contexto da nossa lição, em Jerusalém, através de escavações arqueológicas, foi encontrado um monólito de aproximadamente 12 metros de comprimento, uma pedra, uma rocha maciça de 12 metros de comprimento. Mas quando nós olhamos para essa expressão, ela não é meramente física e natural, mas há aqui o contexto espiritual envolvido, e é aquilo que mais importa para nós do sentido espiritual. Haja vista, nós somos então pedras vivas e edificamos este edifício espiritual, e nós precisamos saber onde estamos estabelecidos, qual a base que está sobre nós e sobre, então, qual base estamos edificando a nossa história ministerial e a nossa vida cristã. E aqui o sentido já nos é apresentado como Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. É aquilo que o salmista, talvez até mesmo o salmista Davi, no Salmo 118, verso 22, escreveu a respeito deste assunto. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. E isto, ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, aquilo que se depreende de Marcos, capítulo de número 12, versículo 10, que nos diz: ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E aqui é interessante, eu quero abrir um parênteses para dizer algo aos irmãos que estão acompanhando este vídeo até este momento e que com prazer têm sido abençoados através deste conteúdo, né? Que existe um livro publicado pela CPAD chamado A Igreja e as 7 Colunas de Sabedoria. O pastor autor deste livro, pastor Severino Pedro da Silva, ele fala a respeito deste livro, e eu gostaria de apresentar este conteúdo para você. Eu deixei ele separado aqui. Este é o livro A Igreja e as 7 Colunas da Sabedoria. Este livro, ele é da minha mãe, e eu creio que no momento que ela vê esse vídeo, ela vai se lembrar que já tem algum tempo que esse livro está emprestado comigo, e eu não tenho ainda previsão de quando irei devolver o livro para ela. Mas eu gostaria, dentro do contexto deste livro, e eu até sugiro aos irmãos a literatura do pastor Severino Pedro da Silva,
É uma literatura fantástica, minuciosa, muito importante. Eu tenho outras literaturas dele, como o livro de Apocalipse, versículo por versículo, o livro de Daniel, versículo por versículo, dentre outros. E aqui eu gostaria de ler um texto, um trecho deste livro para os irmãos, e eu peço que os irmãos me acompanhem nesta leitura, que é interessante porque está dentro do nosso contexto aqui apresentado. E eu gostaria que você, então, estivesse atento àquilo que será lido. Quando os edificadores levantaram uma das paredes laterais, encontraram uma pedra um pouco diferente das demais que, apesar de ser preciosa, contudo não tinha muito parecer nem formosura, e ainda mais seu formato e tamanho era um pouco maior que o tamanho das demais. Não havia, portanto, espaço na parte lateral para aquela pedra. Então os edificadores a rejeitaram. Todavia, quando chegaram ao ângulo direito da casa, os edificadores tiveram uma enorme surpresa. Formou-se uma fenda nas duas partes do ângulo, exatamente contendo as dimensões daquela pedra. Então eles se lembraram daquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores e foram buscá-la. Ali colocada, fez exatamente a amarração das duas paredes do edifício. Então o profeta escreveu: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22, ou verso 22. Essa pedra é Cristo. De fato, ele foi rejeitado pelos edificadores, aqui os judeus, mas foi a pedra escolhida por Deus como eleita e preciosa para tapar a brecha entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Deus e o homem. Cristo entrou na brecha aberta pelo pecado e morreu em nosso lugar. Ora, a suma do que temos dito, tanto nas interpretações bíblicas como nas paralelas, é que Cristo, sem dúvida, é a pedra sobre a qual a sua igreja está edificada. Qualquer outra interpretação que não segue essa linha de pensamento deve ser rejeitada pelo povo de Deus em geral. Este é um trecho do livro A Igreja e as 7 Colunas de Sabedoria, que está totalmente relacionado com o nosso assunto proposto para este momento tão precioso de reflexão. Veja, ao longo desse dia, refletindo, lendo um pouco sobre o assunto, eu fui ricamente abençoado por esta palavra tão preciosa. E este enriquecimento, ele não pode ficar apenas retido, ele precisa ser propagado, e que você seja também tão abençoado, tão ministrado por Deus sobre este assunto como o Senhor ministrou ao meu coração ao longo deste dia. Então veja, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a Bíblia aponta, o salmista aponta a respeito desta pedra que havia sido rejeitada pelos edificadores. O próprio Cristo ratifica, falando a respeito de si, alegando ser ele esta pedra a qual os edificadores rejeitaram. E aqui nós vamos perceber que os apóstolos também vão testificar ser Cristo a pedra, ou esta pedra preciosa e principal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, nos diz justamente a respeito disso. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Esta é uma palavra de uma pregação de Pedro. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Portanto, essa pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e esta rocha nós sabemos que é Cristo. Aqui, dentro deste contexto do Sermão do Monte, e Jesus falando sobre o homem prudente e o homem imprudente, é o texto que está dentro da nossa leitura bíblica, o maior problema é que como é mais fácil edificar sobre a areia?
né? Mas quando você decide edificar sobre a rocha, você está assumindo a responsabilidade e você está assumindo um compromisso de que será trabalhoso, de que não será fácil, de que será árduo, que será penoso o trabalho para fazer toda a sua sólida fundação sobre esta rocha, mas a verdade é que vale exatamente e vale muito a pena, porque nós vemos à luz do contexto bíblico de que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, ele é visto por Cristo como um homem prudente, porque a chuva virá, combaterá contra esta casa, rios combaterão, ventos fortes virão, mas esta casa ela permanecerá de pé, querido. Esta casa edificada sobre a rocha permanecerá de pé. Em contrapartida, aquele homem imprudente que preferiu ter toda a facilidade de executar uma obra e fazer um alicerce sobre a areia, nós vamos ver que a chuva virá, rios combaterão contra ela, o vento vai soprar e grande será a queda desta casa. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe que eu sempre, quando falo desse assunto, eu gosto de trazer à minha memória e, se possível, eu também lanço aos ouvintes para que eles também façam uso desta analogia. Eu não sei se você que está acendendo este conteúdo, você mora numa cidade do interior, se você mora em uma capital, se você mora num estado onde você tem uma praia, um mar, mas eu quero fazer esta analogia. Quando você está diante da praia, diante do mar, e você fica ali parado em pé, e as ondas vêm e cobrem os seus pés, quando a água recua, a areia que está por debaixo do seu pé, ela começa também a ser atraída pela água, e levemente você percebe que você fica desestruturado. E isso é aquilo que acontece com aqueles que se estabelecem e que edificam suas casas sobre areia. Não há estrutura, não há solidez. É por isso que esse contexto desta lição 8 é muito forte, é poderoso para a nossa vida espiritual, porque nos alerta sobre onde estamos agora edificando esse nosso edifício espiritual, porque a base está posta, os alicerces estão postos, e isso não pode ser mudado. Há de se ter em nós coragem e vigor para então construir a nossa casa sobre esta rocha preciosa. O tópico 2 fala sobre o fundamento, e o fundamento é o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E veja que o termo grego apóstolos é usado como enviado ou mensageiro, e também é bom e é muito importante que nós tenhamos também essa definição um pouco mais completa, que também tem o sentido de alguém ou aquele indivíduo que foi comissionado diretamente e oficialmente pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus capítulo 3, versículo 1 nos diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nos evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber que se usa o termo quando se refere aos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E veja, estes escolhidos por Jesus, eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, e também até mesmo da sua ascensão. Então, quando nós olhamos para o sentido de apóstolo, você pode até não concordar com esta palavra, mas no sentido bíblico, nós não teríamos apóstolo algum nos dias de hoje. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Paulo foi comissionado pelo próprio Cristo, e nós entendemos isso ao longo daquilo que o apóstolo Paulo nos instrui a respeito do seu chamamento, do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele mesmo arroga este título e ele nos assim apresenta, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O sentido de apóstolo aqui também está relacionado a esta separação para o ofício da palavra. Aos apóstolos foi confiado justamente o ministério da palavra. O ministério da palavra que por muitos anda ignorado, mas é o chamado para aqueles que são comissionados pelo Espírito Santo de Deus, há de se ter o interesse pela pregação da palavra, porque este ministério foi confiado aos apóstolos e com o compromisso de que instruíssem a igreja de Cristo. Lá em Atos capítulo 6, versículos 2 ao versículo 4, ali nos apresenta ao longo da palavra de Deus a instituição dos diáconos. A igreja crescia, né? A igreja estava crescendo de forma maravilhosa, o Senhor estava agregando aqueles que haveriam de ser salvos, a igreja crescia de forma surpreendente e maravilhosa. E os apóstolos acabaram se encontrando ocupados no serviço, né, auxiliando os órfãos, as viúvas, e eles chegaram em um determinado momento, e eu creio que isso até mesmo por uma inclinação espiritual, o Espírito Santo incomodando-os a tomar tal decisão, e eles vão convocar 7 homens, né, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, homens de bom testemunhos, e serão instituídos como diáconos. E por que isso acontece? Porque eles dizem que não é razoável que eles estejam servindo as mesas, mas que eles estejam agora separados para 2 ministérios específicos, o ministério da oração e o ministério da palavra. Veja, ministério da oração e ministério da palavra. Não é só ministério de oração. Você pode ter uma vida de oração, de consagração, e é bom que você tenha, é importante que você tenha, mas é necessário que haja um equilíbrio com o ministério da palavra. Eu não posso ser aquele erudito, conhecedor do grego, do hebraico, conhecer a Bíblia de A a Z, de Z a A, de Gênesis, Apocalipse e vice-versa, e não ter uma vida de oração. É necessário que haja um equilíbrio no aspecto de oração e no aspecto de palavra, e aí nós teremos um ministério de poder e de grandes prodígios sendo realizados através da nossa vida para a glória do nome do Senhor. Então veja que nesse aspecto os apóstolos foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo era então o fundamento. Agora, como entender esta questão relacionada à doutrina dos apóstolos? Embora não se possa desassociar das pessoas o seu ofício, né, a qual elas ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, nós vemos alguns pilares que a igreja primitiva estava consolidada e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na koinonia, que não é apenas aquela comunhão, aquele abraço, aquele aperto de mão, quando a igreja está cantando, né, visitante seja bem-vindo, e você vai, de certa forma, exercer comunhão. Não, é muito mais. Comunhão, no aspecto bíblico, como pilar da igreja primitiva, é um pouco mais além desse sentimento, eu diria, trivial. No partir do pão, ou seja, todas as coisas não lhe eram particulares, mas era comum a todos, e nas orações. Isso são bases da igreja, e nós precisamos estar consolidados sobre esta base tão preciosa. Escrevendo a Timóteo, Paulo teve a preocupação, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e tem uma razão, tem um fundamento, e o fundamento é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda ou em toda a boa obra. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente, não foi terceirizada a informação. Esta revelação, esta doutrina, eles receberam diretamente da pessoa bendita de Jesus Cristo.
Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. E eu gostaria que nós tenhamos esta frase, né, que esta frase se torne uma frase de efeito na nossa vida cristã. Veja, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus assevera: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída. Veja, nunca poderá ser substituída ou anulada por alguma revelação, testemunho ou profecia posterior. Veja, as novas revelações e profecias que não passam pelo crivo da Bíblia Sagrada devem, por interpretação da própria Bíblia Sagrada, elas devem ser rejeitadas. E nós podemos com isso aqui citar, né, a carta de Paulo aos Gálatas, né? No capítulo Gálatas capítulo 1, permita que eu abra aqui para vocês o texto de Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 9, nos diz da seguinte forma: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que estava acontecendo lá na região da Galácia. Veja que palavra dura o apóstolo Paulo está liberando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, aos irmãos Gálatas, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo está falando dele mesmo, e ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, se alguém quiser colocar outro fundamento, além daquele que já está posto, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Veja, esta palavra de Paulo, ela é muito importante. Esta palavra de Paulo, ela nos mostra que já no tempo do apóstolo Paulo, os irmãos Gálatas estavam sendo transtornados pela perspectiva de um novo evangelho. E eu lhes pergunto, o que tem acontecido em muitos ambientes nos dias de hoje? Palavras que são novas revelações, novas instruções, novas diretrizes, se não passa pelo crivo da Bíblia Sagrada. A própria Bíblia nos ensina que devemos rejeitá-los. Nós temos que fugir desse tipo de comportamento nesses últimos dias, apenas para nosso conhecimento ou para nossa informação comum. Muitos no Brasil estavam preocupados porque havia-se tido uma revelação, essa revelação é oriunda até dos Estados Unidos da América, e que haveria 3 dias de escuridão na face da terra. E esses 3 dias começariam no dia 8 de maio de 2020. E veja, estamos hoje em 20 de maio de 2020 e nada disso aconteceu. E a pergunta é, por que não aconteceu? E muitos têm dificuldade, constrangimento ou medo de responder uma pergunta que a própria Bíblia nos ensina que é muito fácil reconhecer aquele profeta que é de Deus e aquele profeta que não fala por intermédio de Deus. É simples. Aquilo que o profeta falou cumpriu. Ora, se não cumpriu, logo Deus não falou. Isso é extremamente simples no meu modo de entender e de compreender. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos da Galácia: se eu mesmo, Paulo, estiver diante de vocês lançando um outro fundamento além daquele que já está posto, rejeite, seja anátema, que esta palavra possa ser ouvida aos 4 cantos do Brasil e que essa seja uma palavra de exortação para o nosso tempo. Agora, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina.
A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, segundo o pastor comentarista Douglas Batista, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo vai assegurar que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Nós temos que ter uma ideia muito clara e que possa ser uma informação importante, que geralmente no Novo Testamento, quando você tem essa expressão profetas, está relacionado diretamente aos profetas veterotestamentários. Mas aqui dentro deste contexto há um sentido espiritual de iluminação e de entendimento que é importante que nós tenhamos boa compreensão. Em Efésios 3, versículos 4 ao versículo 6, nos diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual noutros séculos não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Veja, aqui não há ou não existe aqui neste contexto uma nova profecia ou um novo aspecto doutrinário sendo apresentado, mas o que está acontecendo aqui é o entendimento daqueles mistérios que outrora estavam ocultos e que agora estavam sendo revelados, estavam ficando patente aos olhos dos apóstolos e aos olhos dos profetas neotestamentários. Aqui o sentido de revelação é o sentido de luz, de esclarecimento, de entendimento das palavras proféticas veterotestamentárias. Então veja, é importantíssimo que tenhamos esta compreensão para que não levemos esse entendimento para um outro lado, que pode ser perigoso e que pode trazer grandes prejuízos para a igreja de Deus. Assim, os profetas neotestamentários que falaram agora, inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Edificados para morada de Deus. Primeiro ponto, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Eu já posso aqui numa interpretação direta e bem clara entender que qualquer estrutura desajustada ela não cresce. Há de se resguardar as devidas proporções, cada coisa no seu devido lugar e por assim continua a sua construção, a sua edificação. Então essa expressão, todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo. Veja, a igreja ela continua andando, caminhando e esse aspecto é contínuo, aspecto até de santificação para aqueles que são agora edifícios espirituais e templo do Espírito Santo de Deus. O aspecto de santificação é o desafio, como eu tenho dito, é o desafio da vida cristã e é paulatinamente, é dia após dia, é contínuo, é progressivo, processual. Indica então este processo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. E olha que Paulo está escrevendo isso aos irmãos de Corinto, uma igreja abençoada, cheia de dons espirituais, mas que tinha divisões, uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros mais santos se diziam ser de Cristo. Então haviam dissensões terríveis dentro do contexto dos irmãos de Corinto. E Paulo está instruindo: não haja dissensões no vosso meio. Antes sejais o quê? Unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, né? É muito difícil estar tão alinhado a tal ponto, mas a instrução bíblica é para que haja em nós este alinhamento, que a proporção seja adequada para que o corpo esteja devidamente ajustado. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado.
Vamos ver o que está escrito em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz que, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. É o texto de 2 Coríntios 13, versículo 11. Veja, o corpo precisa estar ajustado. O cabeça, nós já aprendemos, dentro do contexto de igreja eleita, que o cabeça é Cristo. E nós, como noiva, nós somos o corpo em que Cristo é o cabeça. E este corpo precisa estar ajustado. Se você lê a palavra de Deus, e eu gostaria de ler este texto para você, de 1 Coríntios, capítulo 12, este texto é muito conhecido quando falamos a respeito de corpo, a respeito deste corpo estar ajustado. E a palavra, eu gostaria de ler aqui para você, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Veja, está falando de um corpo ajustado. Imagine aqui, apenas para a nossa ideia geral e para a nossa analogia, imagine colocar a sua mão direita no lugar da sua perna direita e inverta, né? Use a sua mente fértil e inverta a situação. Imagine você com o seu braço direito no lugar da sua perna direita e a sua perna direita no lugar do seu braço direito. O corpo, ele existe. É claro que o corpo existe, o corpo está ali, mas o corpo ele está desajustado. O corpo ele consegue se locomover? Consegue se locomover. Com muito sacrifício, com muito esforço, você vai conseguir ao longo do tempo, ao longo de fisioterapia, ao longo de todo um esforço, né, para até mesmo adestrar os seus músculos, para que você tenha uma memória muscular e o seu corpo fluir com mais naturalidade, vai demorar muito tempo. Por quê? Porque o corpo está desajustado. É por isso que o apóstolo começa a dizer que o corpo estando ajustado e que este edifício estando ajustado, ele cresce. Então o corpo desajustado, ele não anda com facilidade, ele não progride, ele não vai adiante, ele não cresce, ele não gera na proporção que ele deveria gerar. Isso precisa ser uma preocupação na minha mente, na sua mente como igreja, para que eu entenda à luz do Espírito Santo de Deus a respeito do meu papel no corpo de Cristo e que eu exerça, pois, este papel e que eu não busque uma função a qual meramente eu anseio ou desejo, que se contrapõe àquele talento original e àquela função original a qual o Senhor me delega dentro do corpo. Eu não posso ser responsável para que o corpo não esteja ajustado e, não estando ajustado, não cresça, não progrida, não anda. E isso eu tento entender que eu não posso ser responsável pelo retardamento da minha bênção. Muitas das vezes nós somos responsáveis pelo retardamento da nossa bênção, da nossa vitória. Nós culpamos o diabo, nós culpamos os nossos adversários e ignoramos o fato que nós mesmos somos responsáveis por tal delay, por tal atraso na nossa bênção, na nossa vitória. Nessa caminhada, o salvo deve se comportar como filho obediente e passe então a evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz na sua vida, que é, dentro de Gálatas 5:22, chamado de fruto do Espírito. Nós temos que produzir aquilo que o Espírito Santo produz. Se produzimos, então é sinal de que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dito que nós temos uma perspectiva um pouco equivocada a respeito de vida espiritual. Quando nós vemos alguém sapateando, quando nós vemos alguém correndo, quando nós vemos alguém até falar em línguas, isso não necessariamente é sentido ou comprovação de uma vida espiritual. Quer comprovar que você é espiritual,
você demonstre através do seu corpo físico aquilo que você produz enquanto templo do Espírito, produzindo o fruto do Espírito Santo de Deus. Receba esta palavra sobre a sua vida neste momento e reflita a respeito disso. Ainda que você não concorde de início, se permita refletir a respeito deste assunto. E eu estou convicto de que você mudará de opinião e você verá a importância de ser, de fato, aquele que evidencia aquilo que o Espírito Santo produz em nós. O desenvolvimento prossegue até alcançarmos a medida perfeita ou a medida completa de Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos mesmos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Jesus Cristo. A palavra relacionada aqui a templo do Senhor é usada para o vocábulo grego naon, que designa recinto interior ou lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Nós sabemos, na antiga aliança, o sumo sacerdote era o único que tinha a prerrogativa de ir até o santíssimo lugar e ali se deparar com a arca da aliança e aspergir um pouco do sangue daquele cordeiro que havia sido sacrificado lá no altar, no átrio exterior, e ali no propiciatório esse sangue ser derramado, e o Senhor então contemplava aquele sangue e liberava o perdão para aquele que ofereceu aquela oferta. Todavia, a analogia de Paulo não se refere a uma estrutura material, mas sim, ou seja, templo, na analogia de Paulo, não se refere a um templo físico, de tijolos, de madeira, de concreto, de marfim, de cerâmica. Paulo não está falando de uma estrutura física, mas está falando que nós nos tornamos agora um templo do Espírito Santo de Deus. Nós, os salvos em Cristo, nós nos tornamos, pois, este templo do Espírito Santo de Deus. É aquela declaração que o apóstolo Pedro declara para Jesus, quando Jesus indaga a Pedro: o que as pessoas falam a respeito de mim? Ora, alguns falam que é João Batista, Jeremias, dentre outros, alguns dos profetas. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro é o único que chama a atenção naquele diálogo, e ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali Cristo libera a palavra: olha, porque você compreendeu isso, você é bem-aventurado. E não te chamo mais de Pedro, mas porque tu é pedra, fragmento de pedra, e sobre esta rocha, e agora argumentando sobre a afirmação de Pedro. Não é que Jesus bate no peito dizendo: eu sou a rocha. Não, é a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a compreensão daquele que agora está afirmando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que você é bem-aventurado, porque você olha para Cristo e você entende que Ele é o Filho do Deus vivo, e quando você declara, você entende que é sobre Ele que você tem que edificar toda a sua estrutura, e você veja como você deve edificar. Então o apóstolo Paulo fala a respeito deste sentido. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Mais uma vez aqui eu lhe digo, o maior desafio da vida cristã está relacionado à santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Aquele processo veterotestamentário que somente o sumo sacerdote poderia acender. Com a morte de Jesus na cruz, o véu do templo se rasga, e agora tanto judeu como grego, tanto judeus como gentios, podem ascender ao Santíssimo Lugar e se relacionar com Deus, tornando-se então morada de Deus no Espírito. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia diretamente alusão, primeiramente, ao tabernáculo, e o sentido era que Deus habite no meio do povo. Me farão um tabernáculo. E Moisés talvez tenha perguntado: mas por que devemos fazer um tabernáculo, Senhor? E Deus responde claramente: para que eu habite no meio do meu povo. Então veja, fazia alusão totalmente relacionada ao tabernáculo e depois ao templo que fora construído por Salomão. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima.
Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, em que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, aquilo que o apóstolo Paulo, lá no Areópago, em Atenas, no capítulo 17, versículo 24 de Atos, nos assim afirma. Ele reside individualmente dentro de cada cristão. Veja, você se tornou igreja, nós nos tornamos igrejas, pedras vivas, espirituais, que separadamente edificamos este edifício espiritual. Com isso, eu anulo o aspecto congregacional da igreja física, onde nós nos congregamos? Não. A Bíblia, ela nos mostra a importância de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, né? Cada igreja se relacionando intimamente e com outra igreja, falando agora do aspecto específico de que somos igreja, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele reside agora individualmente dentro de cada um de nós. Você crê nisso? Se você crê, deixe no comentário: eu creio que eu sou morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Tanto judeus como gentios, agora igreja, serva do Deus vivo, nós somos então este templo de morada do Espírito Santo de Deus. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, que é o texto que lemos em Efésios 4, versículo 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Eu quero finalizar com esta afirmação. Esta pedra angular que já foi posta não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. E que o Senhor abençoe a sua vida. Que esta palavra chegue como uma flecha aguda e poderosa ao seu coração, trazendo-lhe instrução, e que o Senhor abençoe a sua vida. Eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva neste canal, faça parte deste canal, ative o sino das notificações, compartilhe este conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico e seja abençoado e abençoe a vida daquele que você ama. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes, e suplicamos a pessoa bendita do teu Espírito que possa ir mais fundo, a Deus, através desta palavra aos nossos corações, trazendo-nos esclarecimento mais poderoso, mais eficaz. É o que nós pedimos e o pedimos no nome de Jesus. Amém. Fique em paz, fiquem bem e até a próxima.